O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou mais uma vez que não respeita Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. O senador, que no passado já tinha dito que é difícil não querer enforcar Marina, também chamou a atuação da ministra de lacre. Só fica pior, né? Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora, passar a raiva. Vou respirar fundo, porque é hora de passar raiva mesmo, né, Sofia? É hora de passar raiva, Ana. A gente já falou bastante sobre isso ontem, fizemos um quarto de quase meia hora sobre isso ontem. Desculpa, gente. E essa eu peço desculpa junto porque eu também falei um monte. Enfim, Ana, sobre o que aconteceu ontem foi a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, foi em uma audiência da Comissão de Infraestrutura do Senado, ontem, dia 27 de maio, né, só para ficar claro, e foi lá agredida verbalmente, primeiro pelo senador Omar Aziz, né, do Amazonas, que falou que nunca viu os projetos de sustentabilidade dela alimentarem uma família, enriquecerem uma família. Depois foi agredida verbalmente pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que falou para ela se pôr no lugar dela. E daí depois veio o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e essa, como ele é o personagem principal desse corte, essa eu acho que vale mostrar de novo. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar. O senhor não me respeita por favor, como ministro. Não provoque. O senhor que disse que queria me enforcar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministro, Vossa Excelência. Não pede desculpa. Se Vossa Senhoria. Eu vou me retirar. Se Vossa Eu separei. Faça porque o pedido de não desculpa. tenho nada contra a mulher. Eu devia ser da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro. Porque eu não fui convidada por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata? A senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata. Está com medo de mim? Eu vou pedir. Medo de mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Eu vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado. Isso aí foi o que aconteceu ontem, dia 27, na Comissão de Infraestrutura do Senado. Você vê que tem ali uma conversa sobre enforcar, sobre ser psicopata e tal, está se referindo a esse caso aqui, né? Quando esse mesmo ministro, senador Plínio Valério, falou isso. Opa, vídeo errado, falou isso aqui. Imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Todo mundo falou isso aqui, daí a Marina respondeu chamando-o de psicopata, o que, vamos e convenhamos, é perfeitamente compreensível. Ele já tinha feito isso, foi em março desse ano. Ana, o que aconteceu a partir daí? A ministra se retirou ali da comissão, e daí os senadores foram ao plenário. E esse senador, Plínio Valério, resolveu falar sobre esse episódio aí no plenário do Senado. Eu vou admitir aqui que eu vi vários cortes diferentes dessa mesma fala desse senador, alguns vindo da esquerda, alguns vindo do próprio senador. Então, como é uma fala de pouco menos de 3 minutos, eu vou passar a fala na íntegra, para ninguém dizer que a gente fez cortes aí desonestos contra o senador. Vamos lá. Novamente essa coisa de lacrar. Eu fiz questão de começar dizendo que eu respeito a mulher. Caramba, eu deixei isso gravado, que é para não ter lacre de novo.
Quando eu continuava, a ministra Marina interrompeu. Ela já tinha puxado o braço do presidente, ela tinha calado todo mundo, ela me interrompeu. E, daquela forma, me perguntou por que eu dizia aquilo. Eu falei que sim, mulher, eu respeito e haveria de respeitar sempre, como dever e com prazer. Agora, uma ministra que não respeita uma população inteira, não tem o meu respeito, caramba. Pergunta dela, Randolfo, o respeito que ela tem por mim. Pergunta desses Aqui vamos, só para sermos justas, ele se refere ao Randolfo Rodrigues porque o Randolfo defendeu a Marina. Apesar deles terem uma briga aí já há algum tempo, inclusive o Randolfo deixou o partido Rede Sustentabilidade, e o Randolfo foi um dos poucos senadores, e vamos juntar aí também Elisiane Gama, que defendeu a Marina. Nisso, qual o respeito que ele tem pelo Senado? Nenhum. Respeito a um conceito, uma atitude. Ela me chamou, me foge o nome agora, sei lá, vou já me lembrar do nome, me chamou e eu não vi nada disso, porque é uma opinião dela. Pergunte aos eleitores do meu amigo Braga, dos outros, o que eles acham de mim, que eu não presto. Isso é conceito. Eu não sou obrigado a respeitar quem não respeita a população. O Omar foi perfeito hoje. O Omar agiu como senador amazonense. O Marcos Rogério foi desrespeitado o tempo todo. E eu só fiz dizer, que bom reencontrá-la, ministra. Mas eu devo dizer que eu estou olhando aqui não para a mulher, eu vou olhar para a ministra. Aí ela me interrompeu. Quando voltou, que ela perguntou por quê, eu disse, porque a ministra eu não respeito. Quer o quê? Judicializar? Quer o quê? Caçar mandato? Que seja, é um conceito. Eu não posso respeitar quem ironizou a minha população, dizendo que a gente quer uma estrada para passear, como se passear não fosse um direito. Vamos lá. Aí ele está se referindo à BR-319, que não foi pavimentada, que une Porto Velho até Manaus. Por que não foi pavimentada ainda? Por falta, sim, porque o Ministério do Meio Ambiente não permitiu que isso andasse. Mas, gente, existe um efeito chamado efeito espinha de peixe. Já ouviu falar disso, Ana? Efeito espinha de peixe? Você pega uma floresta, você corta ela por uma rodovia, o que acontece? Começa a formar um monte de rodovias laterais, como se fosse um formato de espinha de peixe, e desmata tudo em volta, não apenas daquela rodovia central, mas de todas essas laterais que vão saindo. Ou seja, uma rodovia cortando uma floresta causa um dano ambiental imenso. E sim, faz parte do papel do Ministério do Meio Ambiente dizer que, olha, se vocês não têm uma boa justificativa de por que vocês querem cortar essa área de preservação, essa floresta com uma rodovia, não tem que fazer rodovia mesmo. Então, que dê uma boa justificativa. A justificativa dele para por que ele quer causar um puta de um desmatamento por causa do efeito espinha de peixe, porque a gente tem o direito de passear. É isso então, aí. Mais uma vez... Diga, Ana. Desculpa. Não, eu ia dizer, é um assinte, né? Porque ele usa um tipo de argumentação, assim, como se ele fosse assim, uma pessoa super sensível. Não, nós não temos o direito de passear. Ah, por favor! Pelo amor, né? Não. As mulheres que aqui estão, meu amigo Randolph, a palavra machismo não cabe, irmão. Eu falei, daquela vez é porque eu respeitei a mulher, agora porque eu elogiei as mulheres. Querem me colocar no coração, beleza. Não vou... Eu tenho respeito como mulher, não como ministra. Elogiei as mulheres. Mas me defender, eu tinha prometido não me defender, porque eu não fui eleito senador para me defender. Eu fui eleito senador para defender o Amazonas. Você está há 3 minutos se defendendo. Não tem defesa minha, não vou me defender. E vou defender o Amazonas sempre. Quem quiser que lacre, quem quiser que me acuse, ainda vão tolerar 1 ano e meio. E se for pela vontade de Deus, mais 8 anos. Essa fala dele, sem cortes para ninguém ficar acusando a gente de nada, Ana. Vamos lá. O cara não voltou atrás, não pediu desculpas, redobrou tudo o que ele falou, repetiu umas 5 vezes o que ele falou lá, chamou a reação da Marina, que foi uma reação
ainda calma diante da quantidade de agressões que ela sofreu naquele dia de lacre e ainda fica se fazendo de coitadinho. Gente, pelo amor. Pelo amor. Daí, Ana, como eu falei para você, teve aí uns poucos senadores que defenderam a Marina. O Rodolfo foi um deles, a Elisiane Gama foi outra. A Elisiane, inclusive, defendeu ela na própria Comissão de Infraestrutura. Foi cobrado aí, por parte do pessoal da Globo News, que tipo de apoio. Eles entrevistaram a Marina e perguntaram que tipo de apoio que ela recebeu da base governista. Uhum. Eu vou mostrar e eu vou fazer uma crítica à Marina. Tá bom? Olha. Vamos lá. A senhora não se intimidou e a senhora não precisa de ninguém para defendê-la. No entanto, é praxe, quando um integrante do governo está sofrendo ataques numa audiência, que haja uma tropa de choque, que haja vozes ali para não defender, mas para fazer o contraponto. Eu só vi a senadora Elisiane Gama e o senador Rogério Carvalho. Faltou apoio da base governista para a senhora? Eu tive ali a presença do líder Jacques Wagner, que estava, e sempre o Jacques Wagner está comigo em todas essas audiências, o senador Rogério, a senadora Elisiane Gama, o senador Beto Faro, e obviamente que as pessoas, elas me conhecem, né? Elas sabem que eu não iria me intimidar ali. Eu fui senadora há 16 anos e eu recebi a solidariedade de vários colegas ministros, o ministro Messias, a ministra Aniele, a ministra Gleice Hoffmann. Eu tenho aqui, vocês acompanham aí as redes sociais. O presidente Lula fez questão de ligar para mim e vocês sabem que ele teve um problema de saúde, que graças a Deus está bem, teve que ser hospitalizado, já está em casa. A primeira coisa, quando ele me preocupada com a saúde dele, e obviamente que eu não queria levar mais problemas para tensionar nada. E ele fez questão de dizer: passei a me sentir melhor depois que você tomou a decisão de se retirar daquela comissão. Você fez o que era certo, de não tolerar desrespeito. Essas foram as palavras do presidente Lula. Vamos lá, Ana. Eu acho ótimo que o Lula fale isso para ela, mas eu esperava um pronunciamento público, não um telefonema. Primeira coisa que eu queria colocar aí. E ela citou o Jacques Wagner. O senador Jacques Wagner, vou colocar aqui na tela, falou que o ataque com a Marina na comissão foi no calor do debate em um caso isolado. E ela falando que ele tá lá apoiando ela. Eu entendo a posição da Marina. Ela é uma ministra de Estado. Ela não pode sair e ir lá na Globo News atacar o governo. Ela não tá em posição de fazer isso. Dito isso, a gente não tá na posição dela. Então eu vou jogar na cara sim. Faltou sim apoio do governo Lula. O Lula tinha que ter se pronunciado publicamente no dia ele tinha que ter se pronunciado publicamente. E pode não ser um vídeo e tal, porque a gente sabe que ele tá com a labirintite, ele tá se recuperando e tal, mas tinha que ter, por parte da assessoria dele, que ele tem uma assessoria de comunicação, algum tipo de pronunciamento público. E o senador Jacques Wagner minimizou o caso. E daí só aqui, Ana, eu já ia encerrar aqui, e eu sei que o corte já passamos o tempo. O Lucas Silva mandou um superchat aqui. O desmatamento na BR-319 aumentou 85,2% entre setembro e dezembro de 2024, após visita do Lula no Amazonas, quando o presidente defendeu a pavimentação da rodovia. Enquanto a gente estava vendo o vídeo, eu fui procurar a fonte, está aqui, Voz da Terra, dados do Instituto Nacional de Pesquisas INPE, do DETER. Não tá aparecendo. Não está aparecendo? Opa, não. Aqui. Aqui são dados do DETER, INPE e do SAD e do Amazon. Sim, teve só do Lula falar em pavimentar, teve um aumento de 85,2% por causa de especulação
latifundiária da possibilidade de se pavimentar essa estrada. Então, vocês estão entendendo por que tem que ter uma boa justificativa? Nem estou dizendo que não pode abrir rodovia. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que tem que ter uma boa justificativa para isso. Justamente por causa desse tipo de coisa aqui. Enfim, Ana, parei. Eu vou trazer um outro superchat aqui da Érica, que traz, veja, para a gente entender que essa é uma questão que precisa ser discutida e discutida com respeito. A Érica traz aqui, né? Ela diz, como amazonense, eu acho que a nossa região não se desenvolve porque não existe uma estrada de terra ligando o estado do Amazonas com o resto do Brasil. Acho que temos o direito de ter esse acesso. Esse tipo de discussão e entender quais são os impactos, como poderia ter sido feito, como pode ser feito, como você pode negociar, né, as necessidades da população com a necessidade de preservação. Isso é o que precisa ser feito. Por isso que eu digo, eu nem estou falando que não deve ter abertura da estrada, eu estou dizendo que tem que ter uma boa justificativa. E sim, a gente tem que ouvir quem tem essas justificativas. Agora, desculpa, se a justificativa é a gente tem o direito de passear... Não, então os amazonenses que cobrem dos seus senadores que façam argumentos decentes em favor da pavimentação dessa estrada. Esse é o meu ponto. O que foi feito ontem pelos senadores ali não foi uma argumentação respeitosa né, de fato um debate a respeito do assunto. Para início de conversa, o Omar Aziz já chegou chamando a atuação da ministra Marina de nhenhenhé, né? Então, assim, e dali só foi para baixo, né? Com coisas cada vez mais pessoais, enfim. O que me diz, e aí é um ponto que eu acho super complicado, que o interesse dessas falas desses senadores não é sequer, obviamente, a população amazonense, né? Eu arriscaria dizer, nenhum desses caras está preocupado com a população e com melhorar a vida de quem mora lá e nada disso. Quando eles dizem isso, eu falei ontem e vou repetir hoje de novo, quando eles dizem, você está atrapalhando o desenvolvimento para a ministra Marina, eles estão dizendo, você está atrapalhando os nossos lucros, está atrapalhando os lucros meus e dos meus amigos. Ana, eu ouso dizer que eles atrapalharam os amazonenses. Exatamente. Porque, gente, desculpa, a Marina saiu fortalecida disso e eles saíram enfraquecidos. A repercussão da maneira com que eles conduziram aquela comissão tão negativa, mas tão negativa, que esses 3 senadores saíram enfraquecidos e a Marina saiu fortalecida. Sabe, se o objetivo deles era, não, agora a gente vai detonar a Marina para a gente fazer o que a gente quer, a gente passar a nossa estrada, a gente fazer a nossa exploração de petróleo, eles deram um belo de um tiro no pé. Sim, e de novo, pelos interesses deles e não pelos interesses dos amazonenses. Não tem ninguém ali, e essa é a parte triste da história, né? Não tem, uma delas, né? Não tem ninguém ali desses caras que estão, né, batendo na Marina, não tem nenhum deles que está defendendo de fato o povo amazonense. Não é sobre isso, é sobre defender interesses comerciais, interesses de exploração e que não tem nada a ver nem com a população e nem com a preservação. Então, para esse tipo de gente, de fato, alguém que trabalhe pela preservação só pode ser um inimigo mortal e pessoal, que é a forma como eles tentam pintar a Marina. Agora, também concordo, Sofia, sobre a repercussão. Hoje eu vi repercussões interessantes, eu vi assim, uma meia hora da Globo News, assim, realmente destrinchando o Marcos Rogério, né? Assim, desossando é o termo melhor, assim, né? Não pegou bem para eles, que bom, né? Só que esse consenso de que não pegou bem para eles vai se formando aos poucos e vai se formando pela pressão a pressão popular e a pressão de entes que não são os de topo de cadeia do governo. Porque o topo de cadeia também me decepcionou aí nisso. Sim. Realmente. Sim. Né? E a primeira reação da grande imprensa também foi chamar de bate-boca, dizer que ela bateu boca e saiu da reunião. Agora começa
a se virar essa parte do discurso e falar, não, peraí, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu ali foi um ataque pessoal, especialmente desses 3 senadores contra a ministra, um ataque completamente misógino e desrespeitoso. Não foi uma discussão mútua, né? Só que é isso, talvez a reação oficial, né, mais de topo do governo venha, mas vai vir porque a visão não pegou. Não pegou, porque eles estavam Eles prontos pra tentaram deixar pautar de uma maneira positiva e não foi. Não rolou. A Marina saiu fortalecida porque ela é forte e ela é grande. Porque ela tem tamanho para sair fortalecida disso. Uhum. Não por ajuda aí do entorno, né, que deveria estar ajudando ela. Enfim, ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.